Nós vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. O Senhor Jesus colocou no meu coração uma mensagem para vos trazer nesta noite, e a mensagem é: a dupla missão dos salvos para com o mundo e o sofrimento do cristão. Vamos dizer juntos então: a dupla missão dos salvos para com o mundo. Vamos lá? A dupla missão dos salvos para com o mundo. E o sofrimento do cristão. Vamos ler a palavra em 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 15. Glória a Jesus. Todos acharam? Está na tela hoje? Tem telão? Bênção. Vamos lá então ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 a 17. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro, todos juntos, verso 16, todos juntos. Dezessete. Glória a Deus. Podemos nos assentar, meus irmãos. Meus queridos, a palavra de Deus aqui está primeiramente dividindo o cristianismo em dois tipos de cristianismo. Primeiro, o cristianismo que com sinceridade está na presença de Deus e fala na presença de Deus. Esse é o primeiro tipo de cristianismo. Cristianismo que age com sinceridade diante de Deus e fala segundo os oráculos de Deus, segundo o que Deus, por meio de Cristo, nos fala. O segundo tipo de cristianismo, ele diz, a palavra de Deus está dizendo, que é o cristianismo que mercadeja a palavra de Deus. Ou seja, que traz a palavra de Deus como um comércio, que prega a palavra de Deus como se a palavra de Deus fosse uma mensagem, um pensamento positivo, qualquer coisa desses sistemas de autoajuda que existe na face da terra. Então o apóstolo Paulo, ele descarta esse tipo de cristianismo e diz: nós não somos assim. Nós não estamos como tantos outros, e aqui, infelizmente, o apóstolo Paulo, ele usa este advérbio tantos outros, no sentido de uma grande quantidade que segue o cristianismo com a intenção de mercadejar, de fazer comércio do evangelho, de fazer comércio da religião. E o apóstolo Paulo então descarta esse tipo, embora sejam muitos. Naquele tempo já eram muitos. Nós temos muitas vezes uma visão romantizada daqueles tempos primeiros da igreja, achando que lá todo mundo era santo. Não, lá naquele tempo a palavra de Deus já está nos dizendo, Paulo está aqui nos revelando este dado histórico, que já naquele tempo muitos tratavam o evangelho como comércio, como uma forma de ganhar dinheiro. E o apóstolo Paulo diz: agora vamos falar de um outro cristianismo. O cristianismo daqueles que falam na presença de Deus. E que com sinceridade e da parte do próprio Deus. Agora ele diz isto:
Para este tipo de cristão, para este tipo de cristianismo que age com sinceridade e da parte do próprio Deus, ele diz que esse tipo de cristão, esse tipo de igreja, é o bom cheiro de Cristo na terra. Mas ele diz que este bom cheiro de Cristo, que a igreja que prega, que fala da parte de Deus e com sinceridade, este bom cheiro de Cristo que dela exala, ele tem dois efeitos diametralmente opostos. Primeiro, ele diz que o bom cheiro de Cristo nesta igreja, neste cristão que age com sinceridade da parte de Deus, que não busca a Deus como uma forma de comércio, que não vem à igreja somente para fazer uma troca com Deus, que não traz uma oferta à casa de Deus só tentando comprar Deus, como se Deus fosse um deusinho que pode ser comprado com dinheiro ou com qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, então, que estes crentes que exalam o bom cheiro de Cristo, este bom cheiro de Cristo tem um efeito negativo. O efeito negativo, porque diz no verso 16, vamos ler o 15 e 16 de novo? Vamos lá. Todos juntos, lendo, por favor. Então, nós para com Deus somos o bom perfume de Cristo. E este bom perfume de Cristo tem um efeito tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Vamos ver qual é o efeito que o bom cheiro de Cristo na vida de um cristão tem para com os que se perdem. Verso 16. Para com estes... Para os que se perdem, tem cheiro de morte para a morte. Para quem se perde? A igreja, o santo, o homem e a mulher que vive com sinceridade diante de Deus e fala da parte de Deus, ele produz um cheiro de morte para a morte. Mas para quem é salvo, para quem aceita a mensagem do Evangelho, para quem com sinceridade não quer mercadejar, olha só, meus irmãos, eu quero abrir um parêntese aqui, preste atenção aqui. Muita gente fala mal e fala com razão, dizendo que tem pastor que é ladrão, que tem igreja que só quer dinheiro, e isso e aquele outro. Tem gente que fala isso ou não fala? Fala. E ainda põe todo mundo no mesmo saco. Agora veja, por que existe pastor que mercadeja o Evangelho? Por que existem igrejas que tratam o Evangelho como se fosse um comércio? Porque existem clientes para isto. Porque existem clientes para isto. Porque existem pessoas que também olham Deus como alguém que ele pode manipular, que ele pode fazer um comércio. Então, se as pessoas olhassem Deus como Deus é, como soberano, a quem nós devemos nos submeter, essas pessoas não cairiam nas mãos de pastores que mercadejam o Evangelho. Então, um merece o outro. Um merece o outro. Então diz a palavra de Deus, para esse tipo de pessoa, que assim como pastores que mercadejam o Evangelho, eles também querem fazer de Deus um comércio. Então diz a palavra de Deus que para esse tipo de pessoa, a igreja que prega com sinceridade, para eles é cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles que realmente querem Deus, a igreja é
Oh, glória a Deus. Todos juntos, vai ser o quê? Aroma de vida para a vida. Mais forte. Aroma de vida para a vida. Oh, glória a Deus. Onde ali chega era o aroma de vida para a vida. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Algumas vezes eu tenho tido esta experiência com Deus, irmãos, de chegar em algum lugar para orar por enfermos. E quando a gente chega ali, há um perfume, surge um perfume naquele lugar, literalmente. Literalmente. Eu me lembro de uma vez que eu entrei numa UTI para orar por uma pessoa desenganada pelo médico. O médico tinha dito que naquele dia ela ia morrer. E quando nós entramos ali, um perfume tomou conta de toda aquela UTI. Eu achava que era a pessoa que estava comigo, que tinha entrado comigo, um parente daquela pessoa que estava perfumado. Mas depois, quando eu saí da UTI, eu vi que ele não estava perfumado. Eu perguntei, você sentiu aquele perfume? Eu disse, ele falou, eu senti, é o senhor que está perfumado? Não. Aí as enfermeiras também disseram que toda aquela UTI ficou perfumada. E aquela mulher foi salva da morte. Aquela pessoa que estava na UTI, desenganada pelos médicos, foi salva da morte. Então, quando nós com sinceridade pregamos o Evangelho, levamos o Evangelho para alguém que aceita o Evangelho como é, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Oh, aleluia! Paulo disse que o Evangelho para nós que somos salvos é o poder de Deus, mas para aquele que não é salvo, o Evangelho é nada. O Evangelho é cheiro de morte para a morte. Agora nós vamos entender, irmãos, o porquê a palavra de Deus fala sobre isso. Vamos entrar em mais detalhes sobre por que o Evangelho é cheiro de morte para os que se perdem, mas para aqueles que aceitam a salvação, que aceitam Deus como Ele é, o Evangelho torna-se cheiro de vida para produzir vida. Quantos querem saber, digam amém. Mas eu gostaria de falar aqui hoje de um evangelho que pouca gente gosta de pregar. Existe uma maneira de Deus pregar para os homens e para as mulheres que pouca gente gosta de ser usada nesse tipo de mensagem, nesse tipo de pregação. Quem gostaria de receber da parte de Deus assim um dom maravilhoso de pregar para multidões e Jesus curar os enfermos, ressuscitar os mortos? Quem gostaria? Levante a mão. Eu sou o primeiro. Agora, meus irmãos, existe uma maneira também que Deus nos usa para pregar, e essa maneira tem pouca gente que quer. Glória a Deus. Esta maneira que Deus usa, a palavra de Deus diz no Salmo 139, verso 16, que Deus escreveu todos os nossos dias. Deus escreveu todos os nossos dias, está lá tudo escrito. Tanto se você desobedece, o resultado está escrito. Se você obedece, o resultado também já está escrito. Eu e você somos livres para decidir o que fazer, mas não somos livres para decidir as consequências daquilo que nós fazemos. Você pode tomar ou a Voluntários da Pátria ou a Farrapos. Mas se você tomar a Farrapos, você vai chegar num destino. Se tomar a Voluntários da Pátria, do outro lado aqui, vai chegar no outro destino. Assim também é o mundo espiritual. Você pode tomar decisões, mas as consequências das tuas decisões, todas elas já estão escritas por Deus. E por isso é tão importante que você veio aqui nesta noite, porque quando você se entregar a Jesus hoje neste culto, vai ter uma consequência maravilhosa que Deus escreveu para você. Agora, meus irmãos, dentro destes planos que Deus traça para as nossas vidas, tanto para aquele que obedece como para aquele que não obedece,
Existe um elemento no meio deste caminho chamado sofrimento. A pessoa que se decide por Deus, ela vai encontrar neste caminho que Deus traçou para ela o sofrimento. E a pessoa que decide por não seguir a Deus, também neste caminho vai ter este elemento chamado sofrimento. Agora, por que é que o crente, se ele decidiu-se por Deus, se ele quer ser fiel a Deus, por que é que ele vai ter que passar por este sofrimento? Por que que existe no caminho que Deus traça para o justo, para o crente, existe esse negócio que ninguém gosta, chamado sofrimento? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, Deus estabelece o sofrimento como cheiro de vida para os que são salvos. Veja, o sofrimento do crente produz cheiro de vida em outros crentes. Produz cheiro de vida em outras pessoas que querem Deus. Veja o que diz a palavra de Deus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Verso 9 está na tela. Por favor, todos lendo o verso 9. A palavra de Deus está aqui dizendo, meus irmãos, que quando o crente passa por um sofrimento, ele pode estar sendo usado por Deus com uma mensagem extraordinária para outros crentes que estão debaixo do ataque do diabo. Porque quando eu estou passando por dificuldade, mas você olha eu passando por luta, passando por dificuldade, passando por estresse, cansaço, seja o que for, e eu continuo firme, eu continuo na batalha. Quando você estiver passando também, você vai dizer, mas se o pastor Humberto passa e resiste e avança e continua, eu também posso fazer o mesmo. Glórias ao nome de Jesus. Esta então, a Bíblia está dizendo que é uma mensagem poderosa de Deus. Por que que o evangelista Natanael, sendo pastor de igreja, ele não estava na praia, ele não estava bebendo, ele não estava fumando, ele estava dentro da igreja, ele estava dentro de uma reunião de pastores. De repente ele sofre um AVC e ele é levado para o pronto-socorro, do pronto-socorro lá para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Por que que aconteceu com ele com isto? Porque lá no Hospital Conceição tinha alguém que estava amando Deus, que quer Deus, que queria ter um encontro com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando este homem de Deus está chegando no hospital, ele pode se projetar na vida dele, e ele então começa a falar de Jesus para lá. Oh, aleluia, glória a Deus. E quando eu chego lá, meus irmãos, aquilo lá está virado uma congregação. Nós ficamos, como ele disse, algumas horas, e ali reconciliamos algumas pessoas para Jesus. Por quê? Porque este é o plano de Deus. Deus estava usando o seu servo com uma mensagem poderosa. Oh, aleluia, aleluia. Agora imagine, meus irmãos, se ele não entendesse isto, e se quando ele sofresse o AVC aqui dentro da igreja, saísse murmurando, saísse reclamando, dizendo, mas olha só que barbaridade, olha, eu estava na igreja, como é que Deus permite um negócio desses? E aí começa a falar, e daqui a pouco o diabo já põe na cabeça, já fala mal da igreja e diz daquele outro, mas em nenhum momento ele murmurou, porque era a mão de Deus sobre ele. Ele entendeu. Se ele tivesse murmurado, meus irmãos,
Deus não teria feito o que fez, mas ele pode entender o que Deus pode fazer por meio do sofrimento na nossa vida. Oh, aleluia! Este sofrimento, ele produz cheiro de vida para quem quer vida, mas produz cheiro de morte para a morte para quem não quer Deus, para quem não quer se sujeitar a Deus, para quem quer que Deus faça as coisas como Ele quer. Estes tantos que Paulo diz que usa o evangelho para comércio, para mercadejar, que acham que Deus é como um amuleto, que acha que Deus é como uma entidade qualquer, que você ali dá um copo de cachaça, dá um pouco de pipoca, a entidade faz o que você quer. Não, Deus não é assim. Deus não se alimenta com coisas humanas, Deus não se alimenta com dinheiro, Deus não se compra com fogueira santa, Deus não se compra com coisas da terra, aleluia, porque Ele que nos comprou com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Quem somos nós para querer comprar Deus? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, glória a Jesus. Então veja, quando muitas vezes você estiver passando por essa situação, resistindo o diabo, a Bíblia diz, resistir o diabo firme na fé, sabendo que há pessoas que estão sofrendo como você no mundo. Aleluia. Quem sabe tem alguém que está quase sucumbindo, e você não entende por que está sofrendo, mas você está pregando uma mensagem que 1 milhão de pastores não conseguiriam pregar. Tem situações na vida, meus irmãos, que não adianta alguém chegar e dar um tapinha nas costas e dizer: meu irmão, olha, Deus é bom, Deus te ama. Não. Tem situações na vida de pessoas que palavras não adiantam. Tem situações na vida de uma pessoa, irmãos, que só quem está passando pode entender. Oh, aleluia. Eu pude entender muito perfeitamente isso quando o meu pai morreu. Eu ia e fui já e continuo indo em muitos funerais. A Bíblia diz que melhor é a casa do luto do que a casa do banquete. E quantas vezes eu chegava num funeral, abraçava lá os parentes, e meus sentimentos, Deus sabe o que faz, tal. Mas quando eu passei por este momento, quando eu perdi o meu pai, que era uma coluna para a minha vida, e vinham as pessoas e falavam coisas, para mim, o que as pessoas falavam, irmãos, não tinha sentido. Aquilo não entrava no meu coração. Aquilo não entrava no meu coração. Aí, meus irmãos, aconteceu uma coisa interessante naquele dia. Quando era de madrugada, o pai foi velado aqui, diante do púlpito. Quando começou a chegar de madrugada, eu comecei a ver irmãos chegando que tinham viajado aí 500 quilômetros, 600 quilômetros, e não falavam nada para mim, simplesmente estavam sentados aqui, e olhando para aqueles companheiros e pensava: ele viajou 700 quilômetros para estar comigo nessa hora. Oh, glória a Deus. Aleluia, isso vale mais do que 50 tapas nas costas. Quando você vê alguém sofrendo, um pouquinho de sofrimento, quem sabe, não se compara, mas você vê alguém fazendo alguma coisa com você.
Aleluia. Você não imagina o que faz bem para alguém que perdeu um ente querido, você passar madrugada com ele à beira do caixão. Aleluia. E Deus está dizendo isto. Oh, aleluia. Quando você está passando por uma situação, e você está ali resistindo Satanás, tem uma multidão olhando para você. Você está sendo usado por Deus naquele momento. Tanto para consolar outros, quanto Deus está dizendo também: olha para os outros, você não está sozinho, tem gente que está batalhando contigo. Oh, glória a Deus. Valeu, glória a Deus. Agora, meus irmãos, este tipo de sofrimento que para uns causa cheiro de vida para a vida, também ele produz cheiro de morte para a morte, para aqueles que não querem se sujeitar a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, vamos ler Mateus capítulo 5 e verso 14. E já vamos colocar ali, logo para ler também, João 3,20. Vou pedir que vocês aí me ajudem, vocês que estão controlando o telão. Vamos ler então Mateus 5,14 e depois João capítulo 3 e verso 20. Podemos ler, por favor? Vós sois o quê? A luz do mundo. Agora vamos ler João capítulo 3, verso 20. Aleluia. Olha o que Deus está dizendo. Olha aí. Primeiro, Jesus é a luz de Deus, Deus é a luz, Jesus é a luz que veio ao mundo, certo? E Jesus nos faz ser luz do mundo. Se temos Cristo em nossa vida e Ele é a luz que veio ao mundo, logo nós temos luz. Quem compreendeu, diga amém. Se temos luz, somos a luz do mundo. Agora diz a Bíblia Sagrada, olha só o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que aqueles que mercadejam o Evangelho, que querem ganhar só querem ganhar dinheiro com o Evangelho, ganhar dinheiro com os crentes, para eles não interessa se a pessoa vai para o céu ou não, o que interessa é que dê dinheiro. Mercadores do Evangelho. A palavra de Deus está dizendo, então, que essas pessoas acabam não querendo se aproximar de quem realmente é a luz. Por quê? 20. Esta palavra arguídas é a palavra grega elektio, que significa sentenciadas. Então, olha só o que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que quando existe luz, as obras más são sentenciadas. São sentenciadas. Veja que interessante. Como que Deus vai julgar o mundo? Muitas pessoas acham que Deus vai julgar o mundo, o juízo final. Deus vai sentar num trono, vai pegar lá uns raios lá e vai julgar nas pessoas. Não. A Bíblia diz que o juízo final vai ser algo extraordinário. Vai ser, quem sabe, um evento que vai durar no nosso tempo, não no tempo da eternidade. Aqui seria como que milhares de anos.
Agora, como que a palavra de Deus então está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que as pessoas serão sentenciadas porque existe a luz. Existe a luz. Então, por esta razão, para sentenciar o mal do universo, Deus criou a luz do mundo. Deus criou a igreja. A igreja, então, aqueles salvos que querem realmente obedecer a Deus, se sujeitar a Deus, seguir a Deus, essas pessoas serão, então, aquele grupo, aquelas pessoas como seriam com uma régua. A partir disso, então, Deus estabelecerá o seu juízo. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 2, muitos irmãos já conhecem essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 6, e o versículo 2. Pode colocar aí o 2 e depois o 3. Todos juntos, por favor, vamos ler a palavra de Deus. Todos juntos, 1, 2, 3. Três. Então, a Bíblia está dizendo que quem é que vai julgar os homens no dia do juízo? Quem? Os santos. Quem irá julgar os anjos? Os santos. Aleluia. Glória a Deus. Por que Deus faz isso? Porque a justiça de Deus é inapelável e a justiça de Deus vai ser incontestável. Ninguém vai poder dizer que Deus fez injustiça no juízo final. Agora eu te pergunto, se uma pessoa chegasse no juízo final e fosse julgada por Deus, ela poderia dizer assim: Deus, é muito fácil para o Senhor me julgar. O Senhor não passou por aquilo que eu passei. O Senhor não passou pelas batalhas que eu passei, como é que o Senhor vai me julgar? O Senhor não conhece o que eu passei? Só consegue entender o que eu passei quem passou por aquilo que eu passei. O Senhor não perdeu um filho como eu perdi. O Senhor não ficou na miséria como eu fiquei. O Senhor não viu crianças morrendo de fome, como eu estive quando eu furtei. O Senhor não passou por aquela situação de estresse que eu passei quando eu matei alguém. O Senhor não passou por aquele aperto que eu me vi sem saída e eu acabei mentindo. E achando que tinha razão em mentir, por isso nunca me arrependi. Porque se alguém mata, se alguém rouba, se alguém mente, mas essa pessoa se arrepende e muda o seu caminho, diz a Bíblia que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que não se arrepende, aquele que se justifica, este não alcançará misericórdia. Aquele que não se entrega a Cristo, esse não alcançará misericórdia. Agora então, Deus está dizendo que quem vai julgar o mundo no juízo final, quem vai estar com o Senhor no trono no dia do juízo, diz a palavra de Deus que serão as pessoas. Serão os santos que vão estar ali diante de Deus, julgando. Aleluia. Vamos a alguns exemplos que a palavra de Deus nos traz, que Jesus nos traz. Vamos para Lucas, capítulo 3, ou melhor, capítulo 11. Lucas 11. Vamos lá para Lucas 11. Pode colocar na tela, faz favor. Lucas, capítulo 11 e 31. Quem pode ler?
Pode colocar na tela aí, por favor? Quem pode ler? Todos juntos. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Vamos. Vamos ficar em pé e vamos ler de novo. Vamos ler de novo, vamos lá, todos juntos. Tó, olha só. Eu pedi que você se levantasse. Imagine você sendo a rainha do sul. Que é a rainha do sul? A rainha de Sabá ou da Etiópia. Diz a Bíblia que a rainha do sul vai se levantar, como você se levantar. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que a rainha do sul viajou mais de 3.000 quilômetros da Etiópia até Jerusalém, dá mais de 3.000 quilômetros de Addis Abeba até Jerusalém. E diz a palavra de Deus que essa rainha do sul veio lá de Addis Abeba até Jerusalém, fez mais de 3.000 quilômetros, para quê? Para conhecer e ouvir o quê? Todos juntos. Aí Jesus estava vendo aquele povo que não queria andar 2 quadras, que não queria andar 3 quadras, que não queria andar 5 quilômetros, que chega num dia de frio e diz: hoje está muito frio, não posso ir na igreja. Se chove, não vê porque está chovendo. Se faz frio, porque está frio. Se faz calor, porque está quente. Jesus disse o seguinte: não é eu que vou julgar essas pessoas. Essa rainha do sul foi salva. A Bíblia está dizendo que essa mulher foi salva. E ela vai estar lá no dia do juízo final, sendo cheiro de morte para a morte, para aqueles que não veem a Cristo. Jesus disse, ela fez mais de 3.000 quilômetros para ouvir Salomão. E vocês não querem fazer nenhum esforço para me seguir? Não serei eu que vou julgar vocês. São seres humanos. São os santos que vivem sobre a terra. É esses que vão lhe julgar. Aleluia. Glória a Deus. Agora veja só essa multidão aqui em pé, certo? Vamos ver aqui o que diz o verso 32. Olha só. Ó, vamos lá. Para lá agora. Quem eram os ninivitas? Eram homens bons ou homens maus? Homens maus. Mas o que aconteceu em Nínive? Chegou um pregador chamado Jonas. E quem é maior, Jonas ou Jesus? Jesus. Mas estes ninivitas, sendo maus, ouviram alguém que é menor que Jesus. Eles não tinham o Espírito Santo ainda, eles não tinham a presença de Deus como nós temos, mas chegou um pregador, e eles se arrependeram. Eram homens maus, malvados, mas se arrependeram, e mudaram o caminho deles. E diz a Bíblia que não todos, não diz os ninivitas, mas está dizendo ninivitas. Alguns. Quem sabe 1.000, quem sabe 500, quem sabe 100, não sei. Ninivitas se levantarão, como vocês aqui. Olha aqui. Continue lendo. Ninivitas se levantarão. Quando? 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 E farão o quê?
porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mudaram de vida. Mas quanta gente que ouve 10, 15, 20, 30 vezes a voz de Deus, ouve profecia, ouve mensagem, tem a Bíblia na mão. Aleluia. Eu vou pedir que você que está aí no telão, irmão, faça favor, ponha aí em Apocalipse, no capítulo 20. Faça favor. E verso 11. E verso 11. Todos juntos, vamos lá. Continua, faz favor. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Verso 13. E foram julgados, e foram julgados, e foram julgados, e foram julgados. Olha aqui, vocês em pé aí representando alguns ninivitas. E a Bíblia diz que vai ser julgado um por um. Por isso que eu falei que esse julgamento no nosso tempo será milhares de anos. Um por um. Grandes e presidente da República e mendigo, rico e pobre, pastor e membro. Não vai ter carteiraço nesse dia. Um por um. Imagine um homem, ele sozinho. E as testemunhas. Assistindo o julgamento. Os salvos, os santos, com Jesus no trono. Aleluia. E aí eu digo assim, Senhor, imagine eu sendo julgado. Tentando me justificar e dizendo, Senhor, mas eu fazia parte de uma igreja que não pregava essa doutrina. Então, Senhor Jesus, olha, que culpa eu tive, né? O meu pastor lá tinha liberado as coisas, não precisava desse negócio de costume, isso é bobagem, tudo. A Bíblia diz então que ninivitas se levantarão. Por favor, todos vocês apontem para mim assim. Jesus disse isso. Apontem para mim. E digam assim, nós, pela palavra de um homem, nos arrependemos. E tu, com o Espírito Santo, com a Bíblia Sagrada, com igrejas que pregavam a doutrina, preferiste uma vida mundana? Ah! Eu não estou inventando coisas, Jesus falou isso, você está lendo aí, é você que está lendo. Aleluia.
A Bíblia fala de outras testemunhas também, neste grande, terrível dia. Vamos ler Hebreus. Naquele dia muitos dirão, Senhor, eu desisti porque eu sofri, Senhor. Eu era crente, fiquei desempregado. Eu era crente e perdi meu filho. Aí Jesus, olha, só vê, né, Jesus? Sofrimento. Agora nós vamos ver as testemunhas que pregaram uma mensagem que vai pôr por terra qualquer justificativa dos hipócritas, dos apóstatas, dos pecadores diante de Deus. Vamos ler Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Todo mundo lendo, por favor. Todos juntos? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Continua, por favor. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos, vamos lá, de novo. De novo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha aqui, todas estas testemunhas, hoje, elas servem de cheiro de vida para nós, porque quando estamos nas lutas, nos lembramos deles. E dizemos, vamos avançar. Eles foram até o fim. Eles conseguiram. Nós também podemos conseguir. O Deus deles é o mesmo nosso. Eles servem de cheiro de vida para a vida para nós. Mas estes mesmos que servem de cheiro de vida para nós, no dia do juízo, aqueles que desistiram, aqueles que tentaram justificar os seus erros, seus pecados, com algum sofrimento, dirão diante do trono branco, dirão, Senhor, o Senhor é culpado porque o Senhor me deixou sofrer.
Neste momento, uma multidão. A história conta que durante o tempo do cristianismo morreram mais ou menos 70 milhões de mártires. 70 milhões se levantarão. Aponte o dedo para mim. Digam: nós passamos pelo fogo. Fomos mortos por leões. Fomos mortos ao fio de espada. Passamos pelo deserto. Passamos fome e sede. Fomos torturados por amor a Cristo. O que dirá esse miserável? Que dirá esse miserável diante do trono? Aleluia. Glória a Deus. Escute, meu irmão. Quando você passa por esses momentos de luta, e você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, saiba que no plano de Deus está esse sofrimento, está essa luta. Porque naquele dia, você não vai estar aqui neste lugar. Você vai estar com Jesus no seu trono. Quem pode ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Vamos lá. Põe aí. O Senhor Jesus está dizendo para todos nós aqui: eu estou à porta e bato. Abra teu coração. Te arrepende. Muda a tua vida. Toma uma decisão pela santidade. Deixa o mundanismo. Verso 21. E olha que Jesus continua dizendo: ao vencedor das batalhas, ao vencedor do sofrimento, ao vencedor das perseguições, ao vencedor das lutas, ao vencedor das batalhas, ao vencedor das tentações. Jesus disse: ao vencedor. Oh glória, quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, ao vencedor. O vencedor não estará lá embaixo diante do trono. O vencedor estará com Jesus no seu trono de justiça. Ao vencedor. Todos juntos. Ao vencedor. Quem quer ouvir a voz de Jesus e abrir o coração totalmente? Diga para Jesus: Jesus, chega de dar desculpa para ti, Jesus. Diga comigo: Jesus, chega de dar desculpas para ti. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que abrir meu coração totalmente para ti. Vem cear comigo. Diga para Jesus: vem cear comigo. Vem cear comigo. Vem habitar comigo. Venha cear comigo. Venha habitar comigo. Venha viver comigo.
cada momento da minha vida. Eu quero te servir. Vamos dizer juntos? Por que vocês não falaram? Vamos dizer juntos: Senhor, eu quero te servir cada minuto da minha vida. Jesus está te chamando hoje. Você que ainda não tomou uma decisão de santidade. Quem sabe até você já é crente, mas nunca tomou uma decisão de santificação, de realmente deixar as coisas do mundo. Não adianta você virar a reboque da mãe e do pai, mas o teu coração está longe. Ele está à porta do teu coração, ele bate hoje e diz: eu quero entrar contigo, eu quero cear contigo, eu quero festejar contigo. A minha festa contigo não é uma festa mundana, não. A festa de Deus com o crente é o crente com Deus, e Deus com o crente é crente com Cristo, Cristo com crente. Se você quer isto de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente agora. Você, filho de crente, que nunca tomou uma decisão de santidade. Você que é evangélico, quem sabe nunca tomou uma decisão de santificação. Saia e venha. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, venhas como estás, ó, venhas como estás, porque Jesus por ti morreu. Ó, venhas como estás. Mulheres, passa aqui, por favor. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Oh, venha como está, venha, venha. Oh, venhas como está. Vem depressa. Por quê? Porque Jesus por ti morreu. Ele quer te libertar dos pecados. Ele quer lavar todos os teus pecados. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz de Deus, você não estará naquele dia sendo julgado. Você estará com Jesus no trono.
Levante suas mãos aos céus em gratidão a Deus. Vidas estão se entregando ao Senhor em lágrimas, banhadas em lágrimas. Senhor Jesus, te damos graças, louvores pela tua palavra que é linda, é viva, é poderosa, pela tua palavra que vai na divisão da alma e do espírito, discernindo as intenções e nos revelando a nossa miséria, a nossa necessidade e dependência que o homem tem de ti, Senhor. Tu disse: vinde a mim todos cansados, oprimidos, sobrecarregados, que tu ia aliviar, Jesus. Olha para cada alma aqui nessa noite, aflita, cansada, ferida, machucada, maltratada, mas esta alma está se entregando para ti, Jesus. Perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Nós te damos glória. É por isso que a tua palavra diz que os anjos fazem festa. Os anjos estão fazendo festa. E a tua palavra diz, Senhor, que eles não entendem esse mistério da salvação. É coisa linda. Obrigado por esse presente. Cada um que está aqui à frente, cada família representada, Pai, perdoa os pecados, e com a tua luz vem sobre as trevas, vem com a tua luz, Senhor, trazendo a revelação no meio dos porquês, das dúvidas, das incertezas, e coloca esta convicção de santidade, de pureza. Nós te adoramos. Obrigado, Jesus. Levanta as tuas mãos e glorifica o Senhor por cada vida que está aqui à frente. Aleluia, 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 aleluia. Não saia aqui da frente, os irmãos, e vai anotar aí o seu número telefônico, seu endereço, e nós vamos estar entrando em contato com vocês, e estaremos então aí auxiliando, ajudando no que for necessário, no que for possível. Os irmãos estão aqui já passando, anotando. Você permaneça aí. Nós estaremos encerrando este culto debaixo deste poder, debaixo desta graça. Nós estaremos voltando para os nossos lares agora. Eu creio, eu acredito, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito. Aleluia. Quero convidar você nesta noite a levantar a sua mão direita e dizer junto comigo, mas bem forte, assim como aquele crente está cheio do Espírito, bem forte, dizendo assim: bendito. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.